Aí, oficialmente gravando então, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a esse grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela CED. Nós já estamos aí, gente, no 5º encontro, exatamente metade do caminho, né? Então, tá passando muito rápido essa jornada. Hoje, então, é a reunião 5, né, do dia 31/3, e hoje é o nosso segundo encontro sobre os eixos formativos dentro do programa Paraná Integral. Então, a gente vai discutir mais alguns aspectos importantes, salas temáticas, o mapa dos sonhos, dentre outras atividades aí que são importantes pensando no contexto do ensino integral. Só um lembretinho aqui da participação com as câmeras abertas. A gente sabe que se de vez em quando acontecer algum imprevisto, vocês podem fazer pelo celular, mas lembrem-se sempre de me avisar. Então, vamos lá. Então, hoje aqui é a reunião 5, eixo formativo. A gente, daqui a alguns dias, nós teremos um feriado e não teremos encontro, tá? Passando, deixa eu ver aqui. Deixa eu só olhar no meu calendário para confirmar. Nós teremos semana que vem, dia 7, dia 14, aí dia 21 não teremos encontro, né? Que vai ser feriado. Então, gente, se organizem aí para realizar a implementação, né? Vocês têm aí até o dia 24 do mês que vem. Não esqueça de tirar fotos, fazer registros, tá bom? Uma prática relacionada aí, né, a tudo que a gente vem trabalhando no programa Paraná Integral. Bom, qual é o objetivo, então, do encontro de hoje? Hoje a gente vai articular um modelo pedagógico junto com o modelo da gestão das escolas do PPI, né, do Programa Paraná Integral, possibilitando a reflexão sobre os sonhos, sobre a expectativa de vida deles, né, porque isso vai ajudar tanto na questão dos estudos, como também, né, trabalhar aquele eixo que vem para a formação da vida, que está presente aí no programa Paraná Integral. Então, vamos lá. Opa. Então, como vai funcionar o encontro de hoje? A gente tem um acolhimento ali de 5 minutinhos, vamos falar sobre os saberes em ação, né? Falar um pouquinho sobre essa questão do mapa dos sonhos, das salas temáticas, enfim. Vamos fazer essa conexão entre saberes e práticas, então colocar, né, em contato aí com, né, os conceitos pertinentes com a teoria em sala de aula, na prática. Aí a gente tem vocês trabalharem em grupos também, e hoje a gente vai falar um pouquinho também no final do encontro sobre o bullying, o acontece na escola e o saiba mais. Então vamos lá. Então, acolhimento, pessoal. Então, vamos fazer uma viagem no tempo? Então vamos lá. Você lembra do tempo em que sua vida era ainda um futuro feito de sonhos? Quando vocês eram jovens, quando vocês eram crianças, né? E aí, o que se concretizou ao longo do tempo? Que sonhos não se realizaram e por quê? Tá? Quero que vocês registrem aí para mim no chat, por gentileza, tá? Quais sonhos da vida de vocês que se concretizaram, realizaram? Tudo bem, Jocene, tranquilo, tá? Obrigada por avisar. Qualquer coisa, se cair, vai entrando, devagar vai dando certo, tá? Quais sonhos concretizaram, quais sonhos ainda vocês vão realizar, se teve algum sonho também que não se realizou porque houve uma mudança, tá? Coloquem aí para mim no chat, por favor. Bom, eu vou falar para vocês, eu enquanto professor, tá? Eu, desde o primeiro dia que eu pisei na pré-escola, que eu fui numa escola, daquele dia eu já sabia que eu queria ser professora, então esse sonho me acompanha desde os 5, 6 anos, lá naquela época de pré. Claro que houve desafios aí no meio do caminho, porque quando eu terminei o 8º ano, naquela época, não era o 8º ano, 8ª série, né? Eu sou da época da 5ª série, 5ª ou 8ª série. E aí eu queria muito fazer magistério, só que na minha cidade não tinha, gente, mais. Só tinha em Cornélio, ainda tinha um ônibus, tinha que pagar ônibus, tinha que pagar os materiais, meu pai não tinha condições na época. Aí eu fiz o ensino médio regular, e aí depois eu acabei passando no vestibular, né? E ainda teve mais um desvio do caminho, vamos assim dizer, mas eu falo que eu me encontrei na letras, né? Era onde que eu deveria estar, que é a área que eu sou apaixonada. Naquele ano do vestibular que eu fiz, inclusive eu com a Marcia estudamos juntas, né? Não tinha no meio do ano vestibular de inverno, não tinha para pedagogia, eu queria pedagogia. E aí eu acabei fazendo para letras, passei, né, em letras, e estou, né, me sinto realizada, porque é a minha primeira formação, minha primeira disciplina de concurso, eu sou apaixonada
pela língua portuguesa. Então, assim, teve alguns desvios de caminho ali, mas nada que pudesse desviar o meu foco de me tornar professora. Ah, claro que teve outros sonhos, né? Casa própria, o carro ainda eu preciso, né? Correr atrás, juntar um pouco de dinheiro. Mas, enfim, grande parte dos sonhos que eu tive, graças a Deus, todos eles eu consegui realizar e outros estou conseguindo, tá? Alguém quer comentar sobre os sonhos? O que deu certo, o que não deu, para a gente poder falar um pouquinho, para a gente relembrar algumas coisas da nossa vida, da nossa trajetória? Quem poderia comentar com a gente? Vamos lá, gente? Quem gostaria de falar? Eu vou falar. Não fale, Maria. Meus sonhos foram realizados. Só falta um agora. Ah, é? Pode contar para nós? Qual que é? Eu também. Sou igual a você, né? Desde quando eu entrei na escola, brincando de escolinha, Sim. ficava de escolinha, dava aula para as coleguinhas, né? Então, me apaixonei pela minha primeira professora. Estudei na zona rural. Era aquela sala assim que era a professora dividia o quadro, né? E ela tinha um amor tão grande pelos seus alunos. E eu lembro que sempre ela escolhia assim aquele melhor aluno da turma, das 4 turmas lá, ela escolhia um aluno. E eu sempre fui escolhida. Olha. Aí eu lembro que quando ela chamava os pais, e a minha mãe sempre levava um presente para ela. Uhum, lindo. Mas eu recordo isso daí, né? Então, eu me espelhei muito nessa professora, e hoje eu sou professora, né? Graças a Deus. Então, eu me sinto realizada, né? Também tenho a minha família, e agora meu sonho é ser avó. Ah, meu Deus, que gostoso! Já tem os filhos grandes, agora é estar minha avó, que gostoso. Já está na hora de vocês me darem netos. Eu estou quase aposentando, eu quero netos. É que daí vai aposentar e vai cuidar dos netos. Ai, que delícia! Que gostoso! Legal, que bom. Ah, mas vai realizar logo, Maria, se Deus quiser. Deus quiser. Legal, muito bom. A gente fica feliz de saber. Vamos ver aqui, gente. Ó, tem vários colocou no chat também os sonhos. Vou dar uma lida aqui em alguns. Vamos lá. A Jocene. Ah, não, deixa eu ver aqui. O Alvino colocou ter um bom emprego, entrar na faculdade, sim. Isso foi, né, principalmente não sei se vocês pensam, mas antes, agora ainda a gente tem bastante faculdades em vários lugares, mas antes era mais difícil. Aqui mesmo na região norte, onde a gente reside, só tinha a UEMP em Cornélio, em Jacarezinho, que daí aqui para Congonhas já ficava totalmente fora de mão, ou então Londrina, que era longe. Agora não, né? A gente tem as EADs, outras faculdades, mas antes era muito mais difícil a gente fazer faculdade. Aí tinha que trabalhar o dia inteiro. Gente, cada desafio, você olha, se eu for contar tudo que eu passei para fazer a primeira faculdade, dá um livro. O emprego que eu tinha na época mal dava para os xerox para a despesa da faculdade e pagar um ônibus, né? Que na época a gente pagava. Hoje, graças a Deus, o município, os alunos têm ônibus de graça. Então, você fez eu lembrar uma coisa. Quando eu fazia faculdade, não tinha dinheiro nem para comprar pipoca. Não tinha. Não tinha dinheiro para comprar pipoca, coxinha. Tinha aquele carrinho lá de pipoca. Uhum. Ô, Vanessa, a gente que escolher se comia ou pagava o xerox, porque haja xerox. Haja xerox. Ô, Marge, se eu falar para você que eu tenho o xerox tudo guardado ali ainda, a gente fica com dó de jogar, porque a gente pensa, meu Deus, era dinheiro, eram uns materiais bons que a gente tirava, às vezes alguns a gente tirava de livro inteiro, né, gente? Ai, meu Deus. Mas assim, era sofrido, a gente tinha que escolher mesmo. E, na maioria das vezes a gente acabava optando por xerox, né? Vim embora com fome. Gente, não é fácil, não, hein? Chuva, frio, disquete, não sei se alguém foi da época do disquete. Aí eu ia na Lan House, né? Na época tinha Lan House aqui, que eu não... Gente, é inacreditável, né? Mas eu fiz a minha primeira graduação sem computador. Ia na Lan House. Aí, ia lá, digitava os trabalhos, belezinha, colocava no disquete, salvava. Chegava lá na UEMP para colocar para imprimir o trabalho, disquete corrompido, arquivo não abre. Ai, gente do céu.
Era tão mais difícil as coisas, né? Agora hoje estava tudo na nuvem, tudo automático, prático. Mas foi uma época difícil, mas a gente fez. Mas a gente fez. A Selma colocou aqui também sonho de realizado, ser professor e ter família. A Maria das Graças também colocou que o sonho era ser dentista, mas devido às dificuldades e impossibilidades daquela época, era mais. Hoje ainda é difícil, naquela época era mais ainda, né? Eu não tinha, acho que na nossa região, acho que de Londrina para frente só que tinha. Devido às impossibilidades, acabei partindo para a educação. Porém, tive momentos muito felizes. A gente, né, querendo ou não, a educação ela tem desafios, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa, assim, que a gente se apega, né? Tanta coisa. Quando a gente vê os nossos alunos mesmo trabalhando, seja no comércio, no mercado, seja onde for, né? Sendo pessoas boas, dignas, que trabalham, dá uma alegria, dá um conforto para a gente, né? A nossa missão, né? Por mais que você, mas eu dei só um componente, só uma disciplina. Não, gente, vocês contribuíram para que ele pudesse chegar ali, né? A Selma colocou, não concretizou de psicóloga. A Cecília colocou de ser professora, está terminando o mestrado. Que legal, Cecília. Não se concretizou ainda, finalizar meu artigo. Não, Martinho, você vai dar conta. Você vai ver só, o feriadinho, ó. Feriadinho promete esse artigo, hein? Gente do céu, é outro desafio, né? A gente que continua aí na carreira acadêmica tem esses sacrifícios, mas depois você vê que vale muito a pena. Compensa. Abre mão de algumas coisas, mas depois o resultado lá é muito bom, né? E ainda a gente está na expectativa, né, que eles reconheçam, não sei se a Cecília já tem PDE, né, mas está na possibilidade, né, da secretaria reconhecer os mestrados e os doutorados, então sem a gente precisar fazer o PDE. Meu sonho. Tomara que reconheça, gente, porque agora que eu vou poder participar do processo seletivo do PDE, porque até então eu por causa do meu tempo de serviço, né, como concursada, não poderia. Então, agora que eu vou poder. Aí, se vier essa questão da convalidação, a gente vai ficar perfeito. Já estou na época e no tempo, como diz, estou pronta. Mas vai dar tudo certo. A Marta colocou, compartilha as palavras da Vanessa, sonho de ser professora foi realizado, alguns desafios, né, alguns sonhos pessoais buscando concretizar. Todo mundo, né? Eu acho que nos move são os sonhos, né, gente? Isso mesmo, o Alvino colocou concluído estudos, a Heloíne sonha de fazer mestrado, doutorado, no momento finalizou o mestrado, pretende tentar, isso mesmo, tem que continuar e aproveitar o ritmo que está fresca do mestrado e segue o doutorado. A Paula colocou que ia ser bailarina, mas não pude realizar, porém sempre quis ser independente financeiramente, uma das coisas que consegui estudando através da docência, isso mesmo. Eu acho que me identifico muito com a sua fala, Paula, também, porque é o que a gente buscava, né, trabalhar, ter o nosso concurso, nosso emprego, né, a gente seguir aí a vida. Muito bom, gente. Acredito que passou um filme aí na cabeça de muita gente, muitas lembranças, né, um se identificando aí com a fala do outro, isso é muito bom. Agora eu vou colocar um videozinho curtinho para vocês assistirem, tá? E aí depois a gente vai conversar. O que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo? É sobre o integral, tá? Bora lá. No integral, a gente é visto como uma pessoa realmente. A gente se sente acolhida, a gente se sente confortável de estar aqui. Eu acho que a educação integral ela auxilia nessa formação do aluno como uma pessoa autônoma pela questão de a gente ter um espaço dentro da escola. Nós temos não só um número, e sim uma pessoa que está aqui todos os dias e que está aqui com algum propósito. Uma época eu saí do colégio integral e a minha experiência foi muito ruim porque não tem aquele acolhimento. As aulas de projeto de vida, elas me ajudam a ter uma decisão, uma determinação maior do que eu quero para o meu futuro. Durante as aulas a gente faz muitas dinâmicas para a gente tomar nossas próprias decisões, para a gente se tornar mais autônomo. E isso também é um resultado da educação integral, é você ter esse apreço pelo conhecimento. Do período que eu estive realmente ali no integral foi algo bem marcante. Então é uma rotina bem corrida. Querendo ou não, ali você tendo esse tempo do integral, ele vai te ajudar bastante, porque você já vai ter uma noção de como é você ficar o dia inteiro praticamente fora de casa. O colégio em tempo integral me ajudou a ter a maturidade de aprender a me comprometer com as coisas que eu faço. Convencer alguém para vir para uma escola integral? Eu provavelmente diria, se você tem vontade de mudar sua realidade ou de alcançar seus sonhos, o integral é a melhor solução. A gente entende de que a escola é só o primeiro passo. Lá fora a gente tem muito mais ainda a aprender.
Então, aí nós temos o vídeo, então, né, do depoimento da Kimberly e outros alunos, né? E aí, pessoal, quero que vocês respondam no chat para mim e uma pessoa comenta o que mais chamou a atenção de vocês no vídeo. Vamos lá. Quem pode comentar para mim? E os demais registra aí no chat, por gentileza. O que vocês perceberam no vídeo? O que mais chamou a atenção na fala dos estudantes? Que está aí em consonância com o PPI? Quem pode falar para a gente? A Lígia colocou que eles se sentem acolhidos, a Heloína, o protagonismo, Maria de Janeiro, a segurança na fala dos alunos, a Geise, a aluna relatando o período que saiu do integral, isso mesmo, foi marcante, né? Sensação de pertencimento, a Marjorie colocou. Quem poderia comentar com a gente sobre isso? O que vocês percebem, assim? Maturidade, isso mesmo, Maria das Graças colocou também, maturidade dos alunos. Quem pode falar para nós do vídeo aí? O que vocês perceberam? Quem se identifica? Conforme alguém colocou ali, o pertencimento. Então, essa fala desses alunos aí, mostrou que o pertencimento, né? Eles falando do integral ali, com tanta confiança, ali, tão assim, como que eu posso falar? A vontade também, né? Isso mesmo, a palavra certa. A vontade ali, aquela segurança que eles, né? Essa questão do pertencimento. Eles se sentiram pertencentes àquela escola, ao integral, ao ensino integral, então, é isso aí. Tanto é que teve uma aluna que saiu, acredito que já tenha acontecido na escola de vocês, em algum momento, o aluno sai, vai para outra escola e eles acabam voltando para o integral por conta dessa questão, não só do acolhimento em si, mas da dinâmica, de estar junto ali, de desenvolver, de estar mais próximo, né? Eu acho que isso conta muito. Obrigada, Maria. Geisa, você ia comentar alguma coisa? Pode falar. Você estava com a mão levantada aquela hora? Quem estava com a mão levantada? Era a Geisa, não era? Se quiser, pode falar, tá? Deixa eu ver aqui, teve mais gente que colocou também. A Cecília colocou a diferença dos alunos, do integral e do regular. Gente, dá para ver nas provas também, né? Nas provas dá um impacto bem diferente, assim, dá para perceber o pessoal do integral sempre tem um desempenho um pouco acima, né? Às vezes do regular. Porque está mais tempo na escola, né? Querendo ou não, tem mais tempo ali para aprender. A Paula colocou estar envolvido, a Jucene colocou o acolhimento e o protagonismo dos alunos, a Selma colocou pertencimento e responsabilidade. Não tem problema, Geisa, tranquilo, tá? Qualquer coisa você pode colocar aí no chat o que você havia pensado. Bom, vamos lá. E aí agora, considerando a sua experiência de vida, na organização da sua prática pedagógica, mas ia falar exatamente sobre o sair e voltar do integral, é isso mesmo. A gente percebe que alguns alunos daí, eles vão para outro contexto, inclusive esse ano a gente teve, acho que uns 2, 3 alunos que iam, né, tinham voltado, eles eram do integral, foram para o regular, aí não se identificaram lá com a perspectiva e voltaram para o integral, porque ali tem mais espaço para exercer protagonismo. Inclusive, a gente ficou muito triste, porque o ano passado a gente tinha perdido uma das protagonistas nossa, e ela era assim, gente, espetacular, de fazer as coisas, dinâmica. Aí ela foi para outra escola, e lá ela não encontrou esse espaço para ela poder fazer as coisas que ela gostava no protagonismo. Aí foi que ela acabou voltando. Então, nesse sentido, e olha o quanto que ajuda, né? Porque ela desenvolve um protagonismo lá no mercado de trabalho, em outros setores da vida, com certeza ela vai ter destaque aí. E aí, gente, na organização da sua prática, como você considera os sonhos e a expectativa de vida do estudante? Gente, tem algum prof de projeto de vida aqui para poder falar sobre essa questão dos sonhos? Ou alguém que já trabalhou com projeto de vida, ou alguém que já fez alguma atividade relacionada aos sonhos, às expectativas dos alunos. Tem alguém aqui que poderia comentar sobre isso? Ou mesmo que não seja, viu algum trabalho do colega, como que vocês consideram, pensando aí no contexto do integral? Quem pode falar essa questão para a gente? Fala, Marcela, conta para nós. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Ouvindo bem?
Então, Vanessa, eu não tenho projeto de vida, esse ano eu já trabalhei, e esse ano eu tenho visto, né, os professores desenvolvendo com os estudantes a árvore dos sonhos, né? Então, vem da secretaria já uma orientação para os colégios de tempo integral, o que é preciso desenvolver em cada semana, porque eu percebo assim, né, que nossos estudantes, primeiro eles têm que aprender a se conhecer, porque muitas vezes eles nem sabem exatamente o que eles querem, porque eles não se conhecem. Então, a partir do momento que o componente projeto de vida, ele trabalha esses elementos, lá desde o sexto aninho, né, se conhecendo, né, o eu, para depois o outro e depois o nós, eu acredito que fica muito mais fácil. Eu tenho visto, né, isso como tem refletido lá no terceirão, quando esse trabalho começa a ser feito lá no sexto ano. Mas nesse sentido mesmo, desse conhecimento, e para que ele vá amadurecendo isso, para que ele se perceba e perceba o sonho que ele tem, porque a partir do momento que ele se conhece, ele vai saber o que ele quer na vida, né? Então, esse que acaba deixando eles perdidos. Então, eu percebo que o projeto de vida, ele contribui nesse sentido. Isso, e sem contar também que no projeto de vida, em outras disciplinas, outros componentes também do integral, por exemplo, descobrir os talentos, as habilidades que ele tem, o que ele gosta de fazer, né, para poder atrelar aí, né, as áreas, os desejos, as expectativas dele, né, então é essencial, isso que você falou, resume tudo aí a essência do integral, conhecer a si mesmo e conhecer, né, a partir do momento que a gente conhece a gente mesmo, a gente já consegue, né, vislumbrar muitas coisas. Então, é essencial aí esse conhecimento, esse trabalho para a vida do estudante, né? E aí, gente, agora nós temos aquele momento, obrigada aí, Marcela, pela contribuição, a gente tem aí aquele momento do conexão saberes e práticas. Então, a gente tem um modelo de gestão, que ele potencializa, ele contribui, então, para o modelo pedagógico do integral. Então, nas primeiras semanas de aula, o programa Paraná Integral, a organização da escola considera as especificidades de gestão e do modelo pedagógico. Eu não sei se vocês já devem ter visto, né? Mas quem já não viu, eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, desse documento aqui, é um documento muito bacana, muito importante, né? Partilhem com os professores, com os colegas de vocês, ao informativo 001 de 2026, né? E aí aqui a gente tem a organização das primeiras semanas de aula, planejamento, acolhimento, as atribuições, né, do projeto escolar, do perfil dos profissionais, tem vários documentos normativos aqui, o perfil e formação dos professores, que para trabalhar no integral a gente sabe que precisa, né, ter essa questão do, né, querer se desafiar, buscar coisas novas, do dinamismo, da criatividade, né? Aquele professor que gosta ali do diferente, do novo. A gente tem os acolhimentos, os estudantes, as famílias, tem tudo, gente. Participação, as salas, né? A gente sabe que nem todas as escolas ainda têm salas temáticas, mas tem aqui, né, como que a gente pode trabalhar isso. Tem também o mapa dos sonhos paranaenses, né, que eu acredito que as escolas de vocês, os alunos já fizeram, né, tem um formulário aqui que a gente recomenda, uso, né, aqui como que faz, o protagonismo, as eletivas, os componentes diversificados, as ementas, não sei se vocês já viram, gente, mas no site do Programa Paraná Integral também, ó, deixa eu entrar aqui, que antes não tinha esse material, é deste ano, deixa eu abrir aqui para vocês, que tem um material bem legal agora, não sei se nessa turma eu mostrei, mas é sobre, ó, nessa página aqui, tem alguns vídeos que vocês podem usar, ó, até o vídeo que a gente trabalhou, tá aqui, né, ó, vocês podem mostrar em reunião de pais, por exemplo, faltou um professor, às vezes tem que alguém fazer um atendimento, gente, usa os materiais desse daqui para conversar com os alunos, para dialogar com eles, né? Porque muitas vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, mas alguns ficam reclamando do integral. Ah, eu tô cansado, eu tô enjoado. Gente, acontece tanta coisa diferente, tanta coisa legal no integral. Aí o diretor, no final do ano passado, da escola que eu trabalho, ele fez uma retrospectiva com os alunos. Olha, vocês fizeram tal atividade, isso, aquilo, não sei o quê. Até, gente, a questão do pegar um tablet, que muitos no Fundamental 1 não tiveram tablet, os familiares não tinham condições, não, agora para eles o tablet virou rotina, né, que eles pegam para fazer as atividades, pegam para fazer os trabalhos, então assim, eles valorizarem as coisas que ele tem, claro que ainda a gente enfrenta desafios, algumas coisas relacionadas à infraestrutura, mas ainda a gente tem, né, um bom
suporte, vamos assim dizer, né? Então, que eles precisam valorizar tudo que a gente tem. Ó, tem os vídeos, aqui tem, gente, não sei se vocês viram, ó, tem o caderno de sugestões preletivas, caderno de literatura, arte e movimento, que até não tinha, caderno de estudo orientado para o fundamental, né? O EF, ensino fundamental, aqui o ensino médio, caderno de pensamento lógico e cidadania digital. Então, ó, tem esse material bem bacana aí. Vocês podem passar para os colegas também, que eu acho importante esse material aí para divulgar, para todo mundo usar, né? Porque tem ideias bem legais. Então, no informativo tem várias coisas, né? Como eu falei para vocês, deixa eu ver se compartilhei o link do informativo. E também, gente, né? A escola, ela se organiza. Qual que é o objetivo principal de nós todos, enquanto, né, representantes aí da mantenedora, enfim, é oportunizar aos nossos estudantes uma aprendizagem de qualidade, um ensino de qualidade, que eles possam, dentro do contexto do integral, aprender a exercer o protagonismo, aprender a resolver os desafios do cotidiano, né, para ter aí uma vida melhor, né? E além das práticas educativas, né, que nós vimos na semana passada, tem mais alguns tópicos que são importantes para a composição do integral. Um deles é o mapa dos sonhos. Quem pode ler esse slide para mim, que daí depois eu vou explicar. Além das práticas educativas que vimos na semana passada, foi instrumento estratégico no Programa Paraná Integral, auxilia na identificação de sonhos, metas e interesses dos estudantes, alinhando-os ao projeto pedagógico da instituição de ensino, projeto do Paraná Integral. Nas semanas que antecedem a aplicação do formulário, o professor de projeto de vida, ali, professor? Né? Isso. Faz a sensibilização dos alunos para a importância do seu preenchimento. A escola pode e deve fazer o seu próprio mapeamento nos primeiros dias de aula. Isso, então aqui está falando um pouquinho do mapa dos sonhos, como vocês sabem, né, na educação integral tem essa ação, né, tem aquele formulário via rede estadual que ele vai, né, as respostas lá, depois retorna para a escola, os professores trabalhar. E, gente, esse mapa é bom porque ele até identifica algum ponto de vulnerabilidade, alguma fragilidade, né, que a gente pode estar intensificando o trabalho. E também a escola tem autonomia para criar, né, o seu mapeamento, fazer uma árvore dos sonhos ali com os alunos, ouvi-los, né, gente, porque eu acho que é muito importante colocar o que eles desejam, e aí também oportunizar eles a reflexão, como que a escola vai poder contribuir para que ele possa realizar o sonho do que ele deseja, né, enfim, as aptidões que ele tem. Então, o mapa dos sonhos ajuda muito nisso. A gente tem uma instrução aqui, um informativo, né, deixa eu compartilhar com vocês. Aqui fala, né, das primeiras semanas de aula, que é o informativo 1 de 2026, aquele 1 é o 1 também, né? É o mesmo, tá? Que daí ele traz aqui algumas informações a respeito desse mapeamento, como que ele deve ser feito, o formulário, tá? Além do mapa dos sonhos, que auxilia bastante, né, tanto nos sonhos, metas e interesses dos estudantes, a gente tem as salas temáticas. Quem pode ler para mim? Salas temáticas. Não precisam ser sofisticadas, mas devem ter elementos que dialoguem com os estudantes e estejam alinhados às temáticas trabalhadas, promovendo um ambiente imersivo e significativo. Deve incentivar a aprendizagem por meio de descobertas, interações e criatividade, tornando o ambiente flexível e inspirador. A organização das salas, além de favorecer a curiosidade, direciona o olhar dos estudantes e contribui diretamente para a compreensão e aplicação prática do conteúdo. Isso. Obrigada aí, Maria, também pela leitura. E aí, pessoal, então nós temos as salas temáticas, né? Eu sei que nem todas as escolas têm, né? Mas vamos pensar assim, com esperança, né? Que futuramente a gente pode ser que venha a ter, né? Na minha escola, por exemplo, não tem. A gente usa a sala de informática como sala de aula mesmo, tá? Quando não está ali sendo usado para as plataformas, e também o laboratório de ciências. Tudo a gente fez ali, as adequações, né? A gente vai fazendo sempre
o melhor que a gente pode nas condições que nós temos, né? Porque professor aí faz bastante milagres em meio aos desafios, às adversidades. E aí, pessoal, alguém aqui tem sala temática na escola? Reage com emoji aí para saber se tem alguma escola que tem, né? Mas a eles que ainda não têm, a gente, né, trabalha aí. A Cecília tem, a outra Heloíne também falou que tem. Então dá para trabalhar aí, né? Mesmo que não tenha, a gente tem algumas dinâmicas, né, para diversificar os espaços, né, dar ali uma intencionalidade, até um deles trocar de sala, gente, porque aqui a gente troca, né? E aí eles não tinham isso lá no Fundamental 1, para eles, principalmente o sexto ano, né, chegam todos empolgados, para eles é o máximo esse negócio deles ter que sair da sala, eles trocarem de sala, eles gostam muito, né, dessa dinâmica. E aí a gente tem aqui embaixo, eu vou compartilhar com vocês também, um guia, né, para quem ainda não implementou, mas que é possível implementar, né? Vou colocar aqui no chat para vocês também. Gente, esses links depois tem todos nos slides, tá? É só vocês clicarem que vocês podem acessar o material. Ó, aqui tem, então, né, o que se espera das salas temáticas, o que são, como implantar, quais os benefícios, né? E para o professor, como iniciar esse processo, né? Os primeiros passos, e aí a organização, né? Dentro das áreas aí de linguagem, ciências humanas, ciência da natureza. Aqui, gente, ó, tem até um mapinha aqui. Nós temos também os nomes, né? Então, em vez de números das salas, por sala de projeto de vida, sala de autonomia, né? Olha aqui, ó, nós temos foto de algumas escolas. Vamos ver se alguém acha a escola de vocês. Vamos ver se tem alguma aí. Ó, esse daqui é do núcleo de Pato Branco, Colégio Ercília, França. A gente tem também... Deixa eu vir aqui, peraí. A gente tem aqui também, ó, Colégio José Marcondes, de Laranjeiras do Sul. Aqui é a mesma escola, olha que legal. Aqui, ó, o Joaquim Machado de Assis, em Cornélio Procópio, Santa Mariana. Aqui também, olha que lindo, gente, as paredes, e pintada pelos alunos, né? Eu acho que isso... Aqui a gente teve uma atividade de pintar um muro para a culminância. E aí alguns alunos pintaram, tá pintado lá até hoje, gente. Eu acho que isso é uma atividade que marca tanto a escola quanto eles pintaram até o chão também. A professora de matemática fez uma reta numérica, ficou bem legal, assim. Então, no chão da escola tem, e aí no dia da culminância, os alunos iam explicando e os visitantes iam participando ali da reta numérica, colocando as informações. Nossa, foi muito legal. E é uma coisa que fica ali para sempre depois, né? Até na memória deles. Aqui temos o Colégio Celi Terezo, de Pato Branco, tem um monte de salas legais, ó. Aqui também, de Pato Branco. Deixa eu ver o que mais. Aqui também. Ó, o Pato Branco está predominando, hein? A gente tem aqui o Emílio Menezes, de Cianorte. Ó, e Itacelina Bittencourt, de Cianorte. Colégio José de Anchieta, núcleo de Londrina. Olha que legal aqui, gente. Inglês, espanhol. Olha que bacana. Aqui a gente tem colégio... é o mesmo colégio. Laboratório de informática é uma sala de aula? Sim, né, gente? Como acabei de contar para vocês, aqui Colégio Adélia Bianco, em núcleo de Pitanga. Aqui também Laranjeiras do Sul, José Marcondes. É apenas uma sala de aula? Não, né? Todos os espaços aí podem ser acolhedores. Aqui, União da Vitória. Olha, gente, que diferença. Depois, ó, 2016 e 2023. Que acolhedor, né, o espaço. Olha só. Aqui, Inocêncio, os banheiros, né, gente, que é legal para ter ali umas mensagens de apoio, incentivo. José de Anchieta, núcleo de Laranjeiras do Sul. As salas temáticas, né, aqui a organização. Então, é um material bem legal e aqui tem outros materiais de apoio também que vocês podem estar visitando e acessando depois, tá? É bem legal esses materiais. O que a gente traz aqui? Porque, às vezes, na escola, um ou outro material passa batida, a galera não vê. Então, é importante aqui a gente reforçar. E aí, por fim, a gente tem a questão da aprendizagem. Quem pode ler para nós? Vai lá, Marcela, pode ler. Um pouco rouca, mas
Análise dos resultados de aprendizagem, identificando fragilidades no desenvolvimento das habilidades devem ser considerados para favorecer a aprendizagem. Metodologias ativas, técnicas de gestão e organização de sala de aula. Avaliação para aprendizagem, focando na avaliação diagnóstica e formativa, para identificar o modo de aprender e as necessidades dos estudantes. Alinhamentos nas reuniões de fluxo para integração curricular, considerando que todos devem trabalhar por um mesmo objetivo. Então, olha só, aqui a gente tem a questão da aprendizagem, que é o nosso elemento principal quando a gente pensa, né, na escola, enfim, toda a organização que a gente faz é em prol da aprendizagem dos alunos. E hoje, muito mais que antes, muito mais do que a época que a gente estudou, né, o nosso grande elemento é como, nossa pergunta, né, como atrair os estudantes em meio a esse universo de informação, a esse universo tecnológico, né, que o nosso aluno não é o mesmo que nós, que tem aí muitas mudanças, né, um aluno que nasceu num contexto diferente, situações diferentes, então por isso que a gente precisa, né, se desafiar e trabalhar diferente, e a gente tem nesse processo né, as metodologias ativas, os recursos educacionais digitais, as técnicas de gestão de sala de aula, dentre outras, organização, avaliações dinâmicas, que fazem aí, né, com que essa aprendizagem aconteça na prática. E aí a gente tem como elemento, pensando no contexto integral, as reuniões de fluxo, né, gente? As reuniões, elas são essenciais para alinhamento, para organização de ações básicas, né? Direcionamento, às vezes um professor lá está sofrendo com uma determinada situação e o outro professor fez uma ação legal, dá para ele replicar ali para o componente dele. Então, é muita troca, muito positivo. E na sua escola, você conhece o sonho dos estudantes? Como são as salas temáticas? Vocês realizam alinhamentos nas reuniões de fluxo para integração curricular? Bom, a gente já falou um pouquinho aqui dos sonhos, a gente falou, né, das salas temáticas, a gente viu ali alguns exemplos. Agora, eu queria que vocês comentassem aí no chat, né? Tem reunião de fluxo, né? Vocês já tem um cronograma lá para o trimestre, ou vão organizando ali semanalmente. Tem alguém que pode abrir o microfone e contar para nós se a reunião de fluxo ajuda, auxilia, como que é na sua escola? Tem alguém que pode contar para nós? Pode falar. A reunião de fluxo lá na escola é realizada quinzenalmente. Tem também a parte das coordenadoras, né, que elas fazem semanal, e daí com os pedagogos são quinzenal, juntamente com os diretores. Eu acredito que auxilie bastante, principalmente porque os professores podem comentar, né, ou às vezes porque eles têm algumas necessidades durante o dia que, como é muito corrido, eles não conseguem estar relatando, mas ali nas reuniões de fluxo auxiliam bastante, na questão do trabalho no coletivo. Sim, ajuda muito, né? Cecília, obrigada aí pelo depoimento. E assim, até ações, né, de alinhamento, questão de regras entre os alunos, né, os professores poderem organizar ali a mesma ação mediante de algum ato, né? Ou então vai ter alguma coisa diferente na escola, os professores se organizarem, se mobilizarem, e isso ajuda bastante. E que você falou, os coordenadores de área são aí elementos, né? Acredito que tenha PCAs aqui no grupo, são elementos fundamentais para que essa engrenagem funcione, né? Porque eles também articulam ali com os professores os componentes, estão mais próximos, né? Oferecem ali o apoio. Eu acho que é de suma importância, né, gente? O Alvino colocou, né, planejar junto, trocar informações, integrar, né, para não vir aquele negócio também, a direção e a equipe pedagógica decidiu, vamos fazer. Não, vamos chegar na reunião de fluxo, gente, o que vocês acham? Trago ideias, né, o que vocês acham que é bacana fazer? Tem várias ações no nosso colégio que sempre é colocado na reunião de fluxo e os professores ajudam a decidir, né, um coloca um ponto, outro coloca o contraponto, para que todo mundo ali, né, chegue num consenso e a gente consiga, né, resolver a ação ou fazer alguma coisa ali da melhor forma possível. Isso mesmo,
ela é essencial. E aí agora, pessoal, nós vamos para o nosso na prática. Gente, estou falando para vocês, está passando muito rápido esse encontro. Vamos lá. O que nós vamos fazer então, tá? Eles colocaram aqui grupos de até 4 integrantes. Mas com vocês, eu acho que vem funcionando muito bem essa questão de trabalhar com 3 grupos, então nós vamos organizar em 3 grupos. Vai ficar um aqui na Meet principal e os outros 2 vão para Submeets, tá? E aí, gente, não esqueçam, tá? De escolher o relator, quem vai contar aqui para nós depois o que vocês vão fazer, tá? E aí, nós temos algumas questões no slide, aí vocês vão colocar ideias, tá? Ó, deixa eu mostrar o slide para vocês. É esse daqui, tá? E aí, aqui agora, a gente tem algumas questões, tá? Considerando que o que nós vimos, né? Nós vimos sobre o mapa dos sonhos, nós vimos nas salas temáticas, questão da aprendizagem, né? Das metodologias com os alunos, que ações possibilitam a articulação do modelo de gestão com o modelo pedagógico, que ajuda, então, na construção de valores para a vida dos alunos, que favoreçam a reflexão sobre os sonhos, a expectativa da vida deles, né, e busquem caminhos, e que garantam o apoio do estudante no desenvolvimento do seu protagonismo. Então, nos grupos, pessoal, todo mundo vai discutir ações relacionadas a esses 3 elementos aqui, que podem ser feitas na escola, no contexto de atuação aí, para valorizar aí a questão da formação do estudante, certo? Aí no próximo slide a gente tem grupo 1, grupo 2 e grupo 3, combinado? Eu vou compartilhar o link aqui com vocês do arquivo, deixa eu pegar ele aqui, para a gente colocar... gente, hoje não tem RAF, tá? Mas esse daqui a gente tem que colocar lá no caderno de implementação. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, gente, lembrando, o link vocês vão colocar aqui, ó, lembrando aqui, ó, abrir atividade, caderno para implementação, né? Clico aqui, ele vai abrir, desce a cortininha, e aqui eu tenho, ó, PPI, caderno para implementação, vou abrir um caderno, e aí aqui nós vamos vir na lateral, tá? E aqui eu coloco, ó, registro na prática, tá? Ó. Opa, aí. Não estava compartilhando a guia, né? Eu fiz de propósito só para ver se estava prestando atenção. É nada, gente, eu não tinha percebido, tá? Quando acontecer isso, vocês me falam, vocês me lembram. E a gente estava quietinho só esperando você perceber, Vanessa. Sei, Eu pensei que não tinha aberto, estava carregando. Estava carregando, Tudo bem. Aí, pessoal, vocês vão vir aqui, né? Ó, registro na prática, reunião 5 e cola o link, tá? Pode dar um espacinho, pode dar um enter, tá? Ou apertar aqui, né? Ó, quer ver? Deixa eu colar de novo. Aqui, ó. Clico aqui que ele fica em formatinho já de slide, tá? Pode ser qualquer um dos 3 jeitos. Aí eu vou compartilhar o link com vocês aqui no chat. E quando vocês vão colando o link lá no caderno, eu vou organizando os subgrupos, tá? Vou deixar fixado aqui no grupo principal. Deixa eu ver aqui agora. Vou organizar vocês. Deixa eu pegar as salas temáticas. Só um pouquinho. Enquanto vocês vão colando o link lá, tá? Gente, é importante que vocês acessem toda semana e colem o link certinho, porque depois a gente tem agora um acompanhamento no Classroom que mostra os alunos que acessaram, os que não acessaram, tá? É importante que vocês acessem toda semana. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês também. Não sei se vocês viram, eu coloquei aqui logo abaixo das atividades avaliativas ou na prática. Então, se alguém perdeu algum link de algum registro, eles estão todos aqui também, ó. Tá? Daqui a pouco eu coloco aqui da reunião 5 também, tá? Mas estão todos aqui registradinhos, bonitinhos, separadinhos, se alguém tiver alguma dúvida ou perdeu algum, quer colocar depois, tá bom? Eu fiz isso para deixar mais organizado aí para vocês. Quando vocês vão, então, vendo aí, eu vou organizar as submits. Só um instantinho. Deixa eu abrir aqui. 2 salas. Aí, deixa eu colocar o nome das salas. Grupo 2, lembrando que o grupo 1 fica na Meet principal. Deixa
eu ver, grupo 2, grupo 3. Deixa eu diminuir só um pouquinho o zoom aqui para eu poder trabalhar com o mouse, que às vezes ele dá trabalho para puxar. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Pronto. Ó, gente, deu 6 grupos certinho, tá? Vou deixar vocês conversando 15 minutinhos. E aí, lembrem-se de colocar uma pessoa para relatar, tá bom? Ok. Ó, abrindo aí, salas abertas, já vai aparecer o convite para vocês. Para quem não apareceu o convite, é porque foi aqui na sala principal, tá? Aí foi aleatório, gente. Isso vai arrastando, assim, alguns nomes, tá? Vou deixar aí vocês trabalharem. Aí, ó, tá aqui, tá? O link do material. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Só me chamar. Aí vocês têm aí 16 minutinhos para trabalhar, tá bom? Vou lá passar o link nos grupos, tá? Bom trabalho, gente. Fiquem à vontade, a sala é de vocês. Boa noite, grupo. Boa noite. Todo mundo já acessou o material? Uhum. Geisa, você está sem o microfone, você quer ficar para escrever ali no material? Pode ser? Obrigado, porque daí eu consigo compartilhar como apresentação de slide, daí não dá para eu editar. Não, mas aí é melhor fazer de outro jeito. E aí, gente? Consideramos que vimos sobre o mapa dos sonhos, salas temáticas e a aprendizagem dos estudantes que ações possibilitam a articulação do modelo de gestão e o modelo pedagógico que possibilitam a construção de valores para a vida dos estudantes, favoreçam a reflexão sobre os sonhos, expectativa de vida dos estudantes e busca de caminhos para sua realização, garantam apoio ao estudante no desenvolvimento de seu protagonismo. O que vocês gostariam de colocar? Eu acredito. Os primeiros. Pode falar. A construção do mapa dos sonhos é um ponto de partida, né? E a retomada constante desse mapa dos sonhos. Não é só fazer e deixar para lá, né? É a construção e a retomada constante do mapa para verificar se os sonhos estão os mesmos, né? Como que está em andamento. Eu acho que é um ponto de partida isso daí. Entendi. Então, você pode aumentar um pouquinho o seu microfone? Eu não sei, eu acho que eu que estou com o volume baixo. E daí, se puder repetir para a professora Geisa, que está escrevendo? É a construção do mapa dos sonhos e a sua retomada constante. Ótimo, o que mais? Eu coloquei lá no chat, garantir o planejamento coletivo, sempre acompanhando, né, incentivando o protagonismo.
Pode ir falando, gente. A gente espera a Geise terminar de digitar ali. Acho que como a colega colocou a aula passada, a questão de trabalhar com conteúdos, assim, mais direcionados à vida real deles, tipo, já para o futuro, né, pensando para o futuro, nas profissões, nos projetos, os sonhos. Nossa, professora, como se articula bem escrevendo. Eu ia demorar um tempão para pensar como que eu vou escrever isso. Outra ação também, eu acho que é fomentar o protagonismo, abrindo espaço para que eles participem ativamente dos grêmios, né, das reuniões, das tomadas de decisões. Professor Ione colocou ali no chat também fortalecimento dos clubes de protagonismo, incentivar a participação de... mas já foi, né? Gente, podem falar mais. Eu acredito que ele também desenvolva as competências e as habilidades de todos os estudantes. Dá para colocar. Tem alguma coisa que a gente não respondeu? Eu acho que não. Acho que está tudo aí já. Acho que seria interessante também mostrar, propiciar, mostrar aos alunos trajetórias de ex-alunos ou de outras personalidades, né, para ver o sucesso alcançado, que às vezes pode servir até como exemplo, inspiração de sonhos alcançados, né? Uhum. Acho que está ótimo. Quem vai ser o relator? Uma excelente pergunta. Alguém se manifesta? Isso é muito legal quando acontece, né? Quando a gente consegue trazer os alunos para falar com eles, assim. Na minha escola... De maneira geral, toda vez que a gente traz convidados,
para conversar com o ensino médio, das profissões, inclusive carreiras de interesse, assim, ex-alunos ou não, eles gostam bastante, assim, de ver profissionais das áreas de interesse deles, eles respondem muito bem a esse tipo de atividade. Sim. A molecada gosta muito sonha de ser jogador de futebol, né? E no meu colégio temos um ex-aluno que é o Nilmar, que já jogou até na seleção brasileira. Ele estudou lá, no Que colégio do trabalho, legal, que né? legal. Então, ele é uma referência, assim, também, né, para os alunos. Poxa, que legal, arrasou. Professora Geisa, você gostaria de incluir esse projeto como um exemplo Porque eu estou pensando aqui como incluir, sabe? Entendi. Não, porque dá para a gente facilmente abrir aqui mais um slide aqui dentro do grupo 1 e continuar. Mas tá, tudo bem. Professora Maria, quer ser a relatora? Ai. Será que não tem outra pessoa? Se não tiver ninguém, eu vou. Não, mas pode ser você. Eu acho que você vai falar bem. Você deu ideias boas, você contribuiu bem. Você vai poder falar bem, tá bom? Uhum. Deixa eu... Dá para ver bem? Todo mundo consegue enxergar bem o slide? Uhum. Então, eu vou já deixar até assim. Nossa, gente, nos outros grupos, normalmente a galera fala, a gente termina o tempo e não faz slide. É verdade. Imagina, gente, que é isso. Nos conte algo aí, Isaac, para tirar esse... Hoje eu tô professor desmotivadinho. E amanhã é meu dia de acolhimento, eu tenho que chegar lá às 7 horas. Ah, entendi. Então, Entendi. Maria, você então, conte algo bom para nós. Ó, Deus. Nós estamos mais nos desafios, porque a gente começou o tempo integral no passado, e a nossa escola está em reforma já. Desde o ano passado, desde que parou, reformou, e então, assim, a gente começamos a trancos e barrancos mesmo. Tudo muito improvisado, muito a toque de caixa, mas, lógico, esse ano a gente já está mais ambientado, mas ainda estamos com muitos desafios. Então, assim, todo dia tem desafio, mas a gente está aprendendo bastante, está se solidificando, né? Também, mas vamos chegar lá. vocês são da onde, gente? Eu sou de Curitiba. Bandeirantes. Eu sou de Bandeirantes. E trabalho com a Graça. Vocês trabalham juntas? Sim. Cambará, Geisa. Eu sou de Londrama.
Você vai fazer acolhimento amanhã, Isaac, mas você faz para a escola toda daí? Eu fico lá no portão. Dando oi. Aí eu coloco minha JBLzinha com as músicas lá e recebo os alunos. Aí já tem os alunos que não gostam, não vai muito com a minha cara. Aí eles passam assim. E eu ainda vou de rosa, porque quarta-feira é o dia que a gente usa rosa. Ah, tá. E aí os pais e os alunos, os moleques, assim, né, de ensino médio, mas leva uma balinha. Então, Não estou motivado. Não estou muito motivado para gastar meu pobre dinheirinho. Nossa, 5%, gente, 5% vai dar tipo R$300. A gente está rico, agora tem que fazer jus aos 5%. Ai. Agora dá até para comprar sonho de valsa. Vai dar bombom para os alunos, vai passa. Eu tenho 7 moninhos que eles são assim, uns amorzinhos. Eu acho que eu tô. Faz muito tempo que eu não tenho uma turma que eu amo tanto, assim. 7 moninhos do coração. Mas um ensino médio entojado que, meu Deus do céu, dá desgosto da vida. Eles são mesmo melindrosos, né? Cheios de querer, se acham. Não, e não era assim, mas foram entrando uns alunos, tudo errado, sabe? Infelizmente acontece, né? Então, não, acho que não. Não é. Teve alguns casos dos alunos que chegaram na escola, escreveram o nome numa folha, e de repente, parabéns, você está no ensino médio. Isso rolou sim. Olá, pessoal. Ao ano passado, a primeira série foi um espetáculo. Nossa, nem me fale, viu? Olá, pessoal, todo mundo voltando aqui para a sala principal. Lembrem-se de abrir as câmeras, porque às vezes volta fechado, né, por conta da dinâmica das meets, tá, das submeets. O grupo 1 já está pronto aqui para apresentar. Você já viu que o slide está até no jeito, né? Eles terminaram antes, sobrou um tempinho ali para conversar. E aí, grupo 1, quem vai socializar com a gente as ideias de vocês? Eu? Vamos lá, Maria. Vamos lá. Então, pensando aí, como já foi falado, né? No mapa dos sonhos, nas salas temáticas, na aprendizagem, e como articular a gestão, né? Com o projeto pedagógico ali do integral, a gente teria inúmeras ações que a gente poderia colocar, mas a gente colocou algumas mais relevantes ali. Então, um ponto inicial seria a construção mesmo do mapa dos sonhos, mas retomada, né? Cumpriu a obrigação, construímos o mapa dos sonhos. Sempre retomar para verificar como que estão as ideias, como estão esses sonhos, se houve mudança, né? Se houve decepção ou não, enfim. Então, fazer aquela retomada constante. Em alguns componentes curriculares, ou através de uma roda de conversa, né? Enfim, de várias maneiras. Garantir um planejamento coletivo, que é importante o planejamento coletivo, né? Para que, tendo acompanhamento contínuo, né? Incentiva o protagonismo. Trabalhar com conteúdos da vida real, né? Que fazem parte ali da realidade dos estudantes, né? Pensando nas possíveis profissões. Então, não adianta nada querer idealizar profissões inatingíveis que não condiz, né, com a situação, com a realidade. Fomentar o protagonismo, para que eles participem mesmo ativamente das tomadas de decisões, participem dos grêmios, reuniões, né? Desenvolver tudo isso que se faz pensando no desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes, que eles só serão capazes de atingir as metas se desenvolver essas habilidades. E apresentar aos alunos a trajetória de sucesso de ex-alunos, não necessariamente ex-alunos só do colégio, mas da cidade, da comunidade, né, do entorno ali, outras pessoas, né, que alcançaram seus objetivos, né, que eles, até eu comentei ali que no nosso colégio a gente tem um ex-aluno, que jogador Nilmar, ele estudou no colégio Juvenal Mesquita, né, agora ele já está aposentado, parou, mas ele foi aluno nosso, eu não trabalhava na época lá na escola, mas ele foi aluno do Juvenal Mesquita.
Então, os alunos, as crianças, a molecada gosta muito de futebol, é um exemplo, né? Até ele já foi na escola, uma época, lá conversar com os alunos sobre. Então, assim, é interessante trazer os alunos que estão formados, que estão seguindo uma profissão, que conseguiram com muita luta, né, com dificuldades, mas chegaram lá. Então, para eles verem que é possível. Então, essas são algumas ações que a gente pensou. Que legal, Maria das Graças. Parabéns aí para o grupo 1. Pessoal, solte os emojis aí, muito bom. A Marge até colocou que ela era aluna nessa época aí do jogador. Que bacana, que show. Gostei também que vocês colocaram da parte de revisitar os sonhos dos estudantes, porque até para acompanhar, né, se os sonhos continuam os mesmos, se eles mudaram, né, porque com o trabalho do integral, alguns sonhos, algumas coisas vão mudar, né, eles vão descobrir talentos, habilidades, novas coisas, então, né, é normal isso dentro ali do processo, tá? Parabéns aí para o grupo 1, e aí vamos lá, grupo 2, quem pode contar para a gente? Parece que alguém começa com a letra M, que eu vi lá no grupo. Vai lá, Marcela. Então, pessoal, o que nós conversamos lá no grupo, pensar em mobilizar nos estudantes a questão dos sonhos curto, médio e longo prazo. E uma das sugestões dadas, que foi pela professora, eu não estou vendo ela aqui agora, deve estar na outra tela, mas que ela falou que na escola dela fizeram a cápsula do tempo, com, né, esses sonhos dos estudantes, para depois, no final do ano, ou, né, depois de um período, abrir ali essa cápsula do tempo e eles conseguirem, então, visualizar, olha, né, nós tínhamos esse sonho, agora não é mais esse, então, nesse sentido. E uma outra coisa que nós conversamos também foi, dentro daquilo que eu trouxe no início do nosso encontro de hoje, que é pensar naquela questão do autoconhecimento. E a gente sabe que adolescentes, eles têm um conflito interno muito grande, faz parte da adolescência, né? E como lidar com isso? Eles não gostam de se expor, eu acho que nem devem também, mas a gente pensou ali na questão de fazer estudos de caso. Então, organiza os estudantes em grupos, e levam um caso com um personagem fictício, mais situações reais que estudantes costumam vivenciar, e nesses grupos eles precisam, então, resolver essa situação, problema, né, como que a fulana ia resolver a situação que uma melhor amiga está namorando, coisas assim do cotidiano, né, que está namorando com um rapaz lá que ela gosta. Então, colocar essas situações e questões relacionadas também a preciso estudar, mas preciso trabalhar, qual estratégia, o que eu posso pensar em fazer, e depois levar isso para a discussão do grande grupo. Então, eles vão se ver nessas situações, e daí, a partir do grande grupo, trazer situações possíveis. E eu acho que, a partir disso, eles vão olhar para si mesmos e pensar, poxa, né, é possível, né, então, essa situação que eu estou vivendo não é tão conflitante assim. E nesse sentido que a gente pensou. Isso, parabéns aí para o grupo 2, parabéns, Marcela. Pessoal, solte os emojis aí para o grupo 2, muito bom. Essa cápsula do tempo é uma excelente estratégia, realmente, né, faz aí uma reflexão. E aí, essa proposta que você falou de estudos de caso, nossa, dá para envolver tanta coisa também no cotidiano deles, né? Agora, que nem semana que vem, daqui a pouco eu vou falar com vocês um pouquinho, né? Tá até nos próximos slides. Questão do bullying, do cyberbullying, né? A gente estava discutindo até na outra turma a questão do autismo, gente. Não sei se na escola de vocês, alguns alunos, aquele lá é autista, apontando como se fosse algo ruim ou algo no sentido pejorativo. Então, até essa questão a gente tem que ter um olhar aí e combater qualquer fala que, né, deixa o aluno constrangido ou, né, sofra aí algum tipo de discriminação. Então, eu acho que essas rodas de conversa para trabalhar essas ações são fundamentais, né, gente, para desenvolver aí e também para quando eles, né, vivenciarem alguma coisa e saber agir. Muito bom, parabéns para o grupo 2, e agora a gente tem o grupo 3, então, para a gente fechar. Vamos lá, quem vai socializar com a gente do grupo 3? Professora, eu vou ler, se alguém quiser falar alguma coisa do grupo, tá? Integração do mapa dos sonhos ao currículo, promovendo reflexões contínuas sobre o projeto de vida e conectando conteúdos escolares ao objetivo dos estudantes. Fazer essa integração. Criar espaços para que eles falem sobre seu projeto de vida. Dar essa liberdade para eles, né? Incentivo ao protagonismo estudantil, participando de projetos e resoluções de problemas. E a gestão deve garantir que os dados coletados nos mapas dos sonhos não fiquem apenas no papel, mas orientem o planejamento pedagógico. Se muitos alunos sonham com carreiras tecnológicas, a gestão pode articular parcerias ou priorizar recursos para essa área. Então, fazer essa ponte, né,
do sonho para a realidade. Enfim, aí se alguém quiser do grupo comentar. Bom, parabéns aí, Paula, parabéns para o grupo 3. Pessoal, solte os emojis aí. Né? Alguém quer falar? Pode falar, gente. Vai lá, Maria de Janeiro. Só complementar esse primeiro aí, ó, a integração do mapa dos sonhos ao currículo. Às vezes, né, pensa assim que é só um projeto de vida. Não é, né? Vai, né, realizar essa dinâmica aí. Mas é como nós colocamos ali, né, ó, fazer essa integração com os demais componentes curriculares. Isso. E, na medida, né, do possível, os outros professores, os outros componentes, vão dando essa oportunidade para o aluno já, né, mostrando realmente o que eles pretendem. Isso, e realmente, isso é uma coisa também até que vocês podem aproveitar as reuniões de fluxo para discutir, né? Às vezes, né, um dia lá discute de uma turma, depois no outro, né, um outro momento discute de uma outra turma, que isso ajuda, né, os professores dentro de cada componente, opa, como que eu posso trabalhar para ajudar meu aluno, né, a desenvolver habilidades e competências para ele atingir o sonho dele. Então, acho que é fundamental aí, parabéns para o grupo 3, né? O pessoal já soltou os emojis aí para vocês, muito bom. E esse mapa dos sonhos, né, orientar mesmo o planejamento pedagógico, isso mesmo, que ele seja um norte aí para vocês, né, articulando, principalmente, não só as carreiras tecnológicas, mas todas as áreas, né, que é de suma importância. Gente, muito bom as contribuições com vocês, os diálogos, é gostoso passar nos grupos e observar vocês interagindo, conversando, é muito legal. Obrigada, Isaac, por compartilhar a tela também para a gente. Vamos lá dar sequência agora no nosso encontro, tá? Então, agora, pessoal, vou comentar um pouquinho com vocês, tá? Vamos aplicar, tá? Esse vamos aplicar é só para vocês pensarem, vocês refletirem, tá? De que forma podemos aplicar o que elaboramos nos grupos em nossa prática profissional? Tudo que foi conversado aqui, eu acredito que vocês podem aplicar, pode fazer adaptações para o contexto de vocês, né? Durante a semana, procure uma forma de levar o que aprendemos hoje para a sua realidade na escola, para o seu contexto, para a sua área, né, de atuação aí, tá bom? Porque eu acho que o GE é um dos objetivos, né, uma das essências aqui do nosso grupo de estudo, é pensar em possibilidades para a gente melhorar aí o nosso contexto de atuação. E agora a gente, né, está chegando aí, no dia 7 de abril é o dia D de combate ao bullying, né? Só que a gente sabe que o trabalho de combate ao bullying não é só dia 7, é todos os dias, né? A gente que está na escola, todos os dias a gente tem que conversar, tem que orientar, é um trabalho de formiguinha, gente, mas que nós temos que fazer sempre. Aí eu vou convidar vocês agora a assistir um vídeo e aí depois a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Deixa eu colocar aqui, se tiver algum problema no som, vocês me avisam. Eu achei que se eu reclamasse, eu só piorasse. E eu ignorei durante 2 anos. Eu sempre achei que eu era o problema. E eu continuo achando. Você sabe quão horrível é você chegar na escola e um grupo de pessoas começarem a te vaiar por você ter uma coisa diferente? Não é legal. Você se sente mal. De todos os jeitos. As pessoas só te zoam, elas só acham que é engraçado, então vamos fazer. Não é engraçado, não foi pra mim, nunca foi. Eu vou pintar meu cabelo de preto de novo. Não vou mais deixar azul, por mais que seja uma coisa que eu ame. Ninguém falou nada, esse é o problema, ninguém fala nada. Ninguém chega e fala: mano, isso tá muito errado, por que vocês estão fazendo isso? Não, todo mundo só olha e ri. Eu tento não ligar, eu juro, eu passei anos da minha vida tentando não ligar. Mas não dá mais, é horrível. Você para de ser você mesma pra ser outra pessoa. Você não usa mais o que você gosta, você não sabe mais o que usar. Sabe o que é se olhar no espelho e não ver mais quem é você?
E aí, gente, esse vídeo é emocionante, né? Porque a gente fica, é muito forte, né? Muito impactante para a gente pensar. E a gente, muitas vezes, não está distante do nosso dia a dia, está muito mais próximo do que a gente imagina, né? A gente precisa observar, verificar os sinais e, né, claro, né, que nem eu comentei na outra turma agora há pouco. A gente, enquanto professor, a gente vê, já é automático, né? Se você vê alguma ação, você já fala, mas a gente precisa também ensinar os nossos alunos a falar, né, para denunciar qualquer prática de bullying. E aí, né, a gente tem, né, bullying não é brincadeira. Aí, professor, você já presenciou essa situação na escola? A gente presencia, né? Acredito que todos vocês aí já tenham presenciado, mas você já conduziu alguma situação? Alguém quer comentar alguma coisa que aconteceu com o bullying? Como que vocês reagiram? Como que vocês fizeram? Alguém quer contar aí alguma situação que já presenciou? Pode falar. Pode falar, Maria. Olha, a professora de recomposição, lá do 6º ano, ela estava trabalhando sobre carta, né? Tem uma parte lá do RCO que eles escreveram a carta para colocar no correio. Aí tem uma aluna que ela é japonesinha, né? E só que essa menina, ela só gosta de usar roupa preta. Só usa roupa preta. E ela sempre assim anda com a cabeça baixa, não tem muito diálogo, né? E aí ela escreveu uma carta. Aí na hora que a professora leu a carta lá para poder corrigir e tal, né? Ela levou a carta lá para nós. E ali ela estava pedindo socorro nessa carta. Essa carta, ela estava dirigindo para um coleguinha da sala, né? Que ela, na carta, ela fala, né? Que ela gosta muito dele, mas ela está sofrendo demais porque ele faz bullying com ela, que ela escreveu umas palavras assim, que eu fiquei admirada, né? Por ser uma aluna de 6º ano, e colocar que por conta disso, ela está gostando muito de assistir, não sei se é desenho, que é lá, uns filminhos, que fala sobre luta, que ela sente uma fúria muito grande, que às vezes ela até pensa de matar, sabe? É uma coisa assim muito pesada mesmo, né? E aí? A professora levou lá para nós ficamos assim, meu Deus, isso é um grito de socorro. Né? E aqui nós temos a rede de apoio. Aí nós levamos esse caso para a rede de apoio e, né, orientamos a mãe também para levar, né, essa menina para fazer um acompanhamento. E tá assim no processo, sabe? Então a mãe assim ficou muito assustada, né? E ela usa assim uns desenhos também, que é tipo assim, sabe o nazismo? E é umas coisas assim de, sabe, assim, para uma aluna de 6º ano, né? É forte, né? Depende das isso, eu acho que tem influência da internet, né? Aí não sei se é desenho, é um filminho, alguma coisa assim. Ela fala muito de fúria, faz esses desenhos, que ela não gosta de ser assim, mas ele faz ela ficar muito irritada, que às vezes ela pensa de pegar uma arma, sabe? E, então, aí, né, nós conversamos com os professores, e aí a professora de projeto de vida também está trabalhando lá, né, nessa questão aí do bullying, e vamos ver o que vai, né? Mas a gente ficou assim, horrorizada na hora que a gente deu a carta. É porque a gente não espera, ainda mais 6º ano, Maria, mas eu acho que para ela ter essas informações é internet, né? Internet. E aí a gente entra até que ponto que a família também está acompanhando, né? Para chegar nesse índice, né? Dela querer falar essas coisas, né? Pensando a mãe disse que ela fica o tempo todo no quarto. Aí. Quando chega da escola, diz que não tem diálogo, ela não gosta que ninguém conversa, diz que ela fica no mundinho dela. Então, às vezes os pais, né, não participam ali, ela fica no celular e fica
E eles acham que está tudo bem, né? E que bom que vocês orientaram ela para procurar, né, acompanhamento psicológico, precisa de ajuda, né, gente, querendo ou não. E nessa idade que está tudo, né, a flor da pele é essencial. E aí, gente, obrigada, Dejanira, pelo depoimento. E aí, né, a gente tem aqui, pessoal, dados de uma pesquisa, tá? Da Saúde Nacional Escolar aqui. Eu vou até copiar o endereço do link para vocês, deixar aqui no chat, depois quem quiser acessar, utilizar aí na escola de vocês. Mas a gente tem uma pesquisa realizada em 2019 com 159 mil estudantes de 3 a 17 anos. E fala aqui que 12% praticaram bullying. Gente, eu acho que esse número é muito maior, tá? Porque eu acho que muitos praticam e não assumem, muitos até não sabem que praticam bullying, que alguns não têm noção de que aqueles termos, a forma como ele fala pode ser bullying, por isso que a gente precisa trabalhar constantemente, precisa conscientizar, e 23% se sentem ofendidos ou humilhados. Também acho que esse número é bem maior, né? Porque, querendo ou não, muitos não falam, muitos a gente não percebe, né? Ou às vezes a gente percebe, mas é sutil, às vezes ele fica mais quietinho, então a gente tem que estar acompanhando, observando esses detalhes, porque é importante. E como eu disse para vocês agora há pouco, o trabalho de bullying é um trabalho de formiguinha, todo dia a gente tem que fazer. Sabe uma coisa que a prof das 18 horas comentou que eles fizeram na escola, gente, eu acho que é legal também vocês fazerem, se vocês quiserem, e eu vou tentar fazer aqui na minha escola também, um dia que a gente for trabalhar com o bullying. Ela falou que colocou nas paredes das salas, em cima do quadro, que daí os alunos não arrancam, não riscam, né? Ela colocou esse daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só mostrar aqui, depois eu volto na lei. Essa questão aqui, em casos de bullying, o que a gente pode fazer? Tem o Disque 100, o Disque 181, tem o 190 da Polícia Militar, tem a ouvidoria ali do governo. Daí ela falou assim que esses números e mais algumas coisas, eles colocaram então no quadro, colocou coloridinho assim para chamar a atenção dos alunos, porque tanto para os alunos que precisarem de ajuda, que eles têm um canal de apoio, né? Até aqui, ó, 181 denúncia anônima, como também para aqueles que praticam bullying lembrar, opa, tem uma lei ali. Então, eu não posso, né, praticar. Então, um trabalho aí de conscientização. Achei legal, uma ação simples que dá para todos nós fazermos aqui, mas que, né, fica aí sinalizado uma ação nossa de combate ao bullying. Aí aqui a gente tem, né, o ECA, né, que menores de 18 anos são penalmente, né, ineputáveis, considerando o ato infracional, cultura descrita. A gente tem também a Lei 14.811, que fala de medidas de proteção, né, define o bullying como intimidação, e o cyberbullying também no ambiente digital. A gente tem a Lei 3.185, que fala do programa de combate à intimidação sistemática de bullying, né, por isso que a gente tem aí o dia 7, né, como dia oficial, mas como eu disse para vocês, o bullying a gente trabalha aí questão todos os dias. E aí, pessoal, tem uma série de atividades, de ações que dá para a gente fazer. O ano passado, nós fizemos aqui na escola que eu trabalho, uma ação bem legal, com rotação por estações, né? A gente organizou os alunos, a gente misturou, foi uma tarde, tá? A gente misturou todos eles nas séries, até uma forma de integrar os sextos anos com as outras turmas, e aí dá para fazer para a Páscoa também, tá? A gente fez na época da Páscoa e fez sobre essa ação do bullying também. O que a gente organizou? A gente pegou cada sala, a gente colocou uma estação. O nosso encontro oficialmente termina às 20h20, tá? Tudo bem, mas vai dar tempo, Liz, confia, tá? Estamos encaminhando para o final. E aí, pessoal, a gente fez assim, organizou em 4 salas, cada sala ficava um professor, por exemplo, numa sala ele confeccionava cartazes sobre bullying, na outra sala tinha um quiz interativo sobre situações, né, de caso de bullying ali, o que fazer, o que é bullying, o que não é. A gente tinha uma outra sala que eles tinham que resolver ali um caça-palavras, com palavras que eram ali pejorativas, inadequadas, né, pensando no bullying. E o outro, eles tinham que fazer uma outra atividade ali, de montar frases a respeito do bullying. Então, gente, esse dia que nós trabalhamos rotação por estações, cada ação dessa durava uma aula. E aí, gente, é inacreditável. Façam um teste, depois vocês me contam. Gente, vocês não escutavam um barulho na escola nesse dia.
porque eles se envolveram tanto, se concentraram tanto. Ah, e tinha uma também, eram 5 oficinas na realidade. A gente tinha uma que eles iam no laboratório de informática e faziam alguns cartazes digitais sobre o bullying. Depois a gente disponibilizou ali no store do WhatsApp. Então foi bem legal. Eles não deram um pingo de trabalho, eles se engajaram, todas as salas que você entrava, estava todo mundo concentrado, todo mundo fazendo, e tinha, assim, alunos do 6º, 9º ano, aqueles que nem eram amigos, nem se conheciam, depois dessa atividade eles ficaram mais próximos, criaram amizade, então é bem legal. Nós fizemos essa do dia do bullying, e também nós fizemos uma relacionada à Páscoa, o símbolo da Páscoa, relacionada à paz, então também teve várias atividades, que né, querendo ou não, a gente trabalha muitas coisas, além do rotação por estações aí, né, trabalha a temática, trabalha a conscientização, trabalha a prevenção, né, muitas coisas podem ser feitas. E aí, gente, tem esse documento aqui, tá, que é o Guia de Orientações, que é uma cartilha que eu acredito que na escola de vocês tenham, se não tiver, vocês procurem, por favor. Deixa eu ver aqui se ela vai abrir, peraí. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver o que eu fiz. Não. Aí, tá carregando, só um pouquinho aqui, já que eu abro para vocês. Essa cartilha, gente, esse guia, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu copiar. Ô, gente, eu não tô compartilhando a tela para vocês? Tô, né? Deixa eu parar o compartilhamento. Parece que tô, não tô. Só um pouquinho aqui. Aqui, esse daqui é o guia, tá? Vou deixar aqui com vocês. Tá aparecendo, Nessa. Não, agora parece que vai. Apareceu. Agora vai, né? Aí. Ó, vou deixar o link aqui no chat também, para quem não conhece, gente, esse documento é de suma importância, por quê? Porque ele traz orientações, o que nós podemos fazer em caso de bullying, cyberbullying, questão de abuso, de violência, infrações, tudo, gente, tem aqui, depois vocês podem ler um material muito bom, ele dá direção, encaminhamento do que pode ser feito, tá? Ó, tem tudo aqui, ó, indisciplina, ato infracional, violência de gênero, racismo, tá? Tem todas as ações aqui, então é um documento de suma importância para vocês lerem, e ele tem nas escolas, tá? A gente tem também a questão do ECA digital, que eu acho que a gente precisa trabalhar, né? Uma lei aí super recente de 2026, ó, tem, né, menos de 15 dias, né? Uma lei super nova. E aí, o que muda? Então, a gente tem, pensando agora no bullying, cyberbullying com a lei nova. Proibição da exposição de imagens de adolescentes sem autorização, e até nós, tá, gente? Enquanto professores, se a gente for tirar foto de aluno, procurem sempre colocar um emojizinho, borrar o rosto do aluno, né? Não divulgar ali nas redes sociais, a não ser que seja na conta institucional do colégio, daí é outra situação. Se vocês forem, por exemplo, tirar alguma foto, até aqui, quando for fazer a implementação, tire aquelas fotos estratégicas dos alunos de costa, fazendo atividade, sem aparecer o rosto, que isso já ajudei bastante vocês. Proporcionar o combate ao cyberbullying, educação para a cidadania digital e uso responsável da IA. Eu acho que isso aqui a gente tem que muito trabalhar, gente, porque a gente está vendo alguns casos da IA sendo usada para o mal, então a gente precisa combater isso, né? E saber que se fizer esse tipo de crime tem punição, tem algo errado. A gente tem também a privacidade de dados dos estudantes, a questão do compartilhamento, então isso é importante, tá? E aí, né, a escola precisa, né, desempenhar um papel aí de cultura do respeito, diálogo, empatia, para providenciar aí, né, um ambiente, né, para formação aí integral dos nossos estudantes. E aí, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso encontro. Ô, Isaac, pode falar. Eu sei que a gente está terminando, é bem rapidinho, é que você mencionou o ECA digital e como você falou, ele tem 15 dias. E tem muita coisa, a gente está muito, muito pouco informado a respeito do ECA digital. E eu acho que vale um alerta aí para os colegas. Gente, não posta coisa com aluno de jeito nenhum, nem de costas, nem de frente, nem de nada. Assim, a gente estava com uma situação aqui em Londrina que eu não posso nem comentar a respeito. Mas, assim, e inclusive a orientação que eu vi alguns advogados, assim, na internet, porque eu ainda não tive tempo de sentar para ler tudo certinho, os pormenores, mas eu estou seguindo alguns advogados falando. Então, assim, mesmo aquele documento que a gente tem, que é a assinatura que os pais dão de autorização do colégio usar nas redes sociais do colégio, não é mais suficiente. Isso. Aquilo lá não autoriza a gente usar mais. Aquilo tudo caiu por terra. A gente não tem essa autorização. Eu estava alertando os meus diretores, mas eles falam assim, mas tá todo mundo fazendo, não sei o quê. Beleza, então por conta e risco.
Mas assim, gente, eu, no lugar de vocês, eu ficava mais alerta aí. Não posta, gente, de verdade. Não Nas posta. redes sociais eu também Tá não bem recomendo. sério, assim. E pelo que eu entendi, precisa de um documento diferente, Do que a gente tem, né? um documento atualizado com a assinatura dos pais para a gente ter autorização para usar no do colégio. Então, assim, fiquem bem atentos, gente. Só um alerta aí, tá? Isso. Obrigada, Isaac. Realmente é muito bom a gente, né, conversar e pensar sobre isso. E agora que você falou, a gente precisa, né, até dá para vocês colocarem aí no Sua Voz Transforma, depois vocês comentam, que eu acho que até trazer aqui para o GE mais discussões sobre o ECA, mais informações, porque a gente precisa saber, né, muita coisa, que nem você falou, muitas mudanças, é muito recente, e a gente precisa de informações até para a gente como trabalhar com os alunos, como a gente se portar mediante algumas situações que acontecem, né? Então já fica aí, né, a sugestão aí para vocês colocarem no formulário, e realmente, gente, todo cuidado agora, porque a gente tem outras coisas implicando, né? Então, tem muita mudança, e a gente precisa, né, se organizar. Então, se respaldar, se cuidar, né? Então, evitar aí as postagens. E aqui para o GE, gente, vocês, né, podem fazer as postagens para nossa implementação, porque fica aqui no grupo de estudo entre nós, mas procura ali, né, colocar o menos possível, expor os alunos, né, como eu disse, usar o emoji, borrar a imagem, aquelas fotos estratégicas aqui para o GE. Mas aí nas redes sociais não publiquem de forma alguma, gente, é muito arriscado, muito perigoso, tá? Quando vocês vão preenchendo o link aí, vou fazer a nossa chamada para liberar vocês, tá, gente? Ó, excelente gestão do tempo da nossa turma. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir. Ó, gente, vou fazer a nossa chamada, então. Turma NE, vamos lá. Alvino. Presente. Andréa. Cecília. Presente. A Andréa eu vi que tá aí, tá? Eloine. Presente. Eliane desistente. Geisa. Ione. Presente. A Geisa tá aqui. Tá, beleza. Isaac. Jocene. Presente, prof. Ok, coloquei presença para os dois. Lígia. Presente, pro. Marcela. Presente, pro. Maria das Graças e Maria da Gemira. Presente. Ok. Presente. As estão aí. Marjorie. Presente. Paula. Presente. Raquel. Raquel não, gente. Deixa eu ver aqui. Conferir. Raquel tá aqui. Raquel, deixa eu ver aqui. Anselma. Presente, prof. Tatiane e Vanessa. Presente. Ok, todos presentes. Frequência salva. Vamos lá, todo mundo levantando a mãozinha para a gente fazer nosso print, eu liberar vocês. Excelente gestão do tempo dessa turma. Discussões muito produtivas. Tenho certeza que muita gente aí está cheia de ideias, cheia de coisas para aplicar aí no contexto de vocês, mesmo que não seja integral, né? Todos prontos? Vamos fazer nosso print? Afinal de contas, essa semana tem feriado, vamos sextar todo mundo amanhã, felizes, hein? Que delícia, gente. Vamos lá, 1, 2, 3, X. Aê! Pessoal, então por hoje estão liberados, né? Boa semana, bom feriado, curtam bastante, divirtam-se, façam o que vocês gostam e qualquer dúvida me manda mensagem, tá, gente? Quem for implementar aí, boa implementação. Eu vou interromper a gravação e ficar mais um pouquinho se alguém tiver alguma dúvida, tá? Obrigada pela presença, tudo de bom, gente. Vamos lá, deixa eu parar de gravar.